Estamos no ar em mais um Destrinchando Fonte Viva. Estamos aqui, sejam muito bem-vindos. O Destrinchando Fonte Viva, que é uma live em que a gente faz essa leiturazinha aqui, ó, de uma mensagem desse livro, toda segunda-feira às 19 horas, e que é bem curtinha essa live, dura assim de 30 a 45 minutos, que é só pra gente ler, refletir, vocês contarem como é que estão se sentindo, o que é que pensam dessa mensagem, e aí a gente vai, sabe, colocando e aplicando cada vez mais todo o conhecimento que Emmanuel traz para nós. Portanto, eu deixo aqui, me apresento, meu nome é Jade Alessandra, eu moro em Macapá, no Amapá, e eu convido vocês também a se apresentar, falar de onde vocês são e comentarem à vontade, porque aqui a casa é de todo mundo. E já teve gente aqui, ó, a Pétria, boa noite, Pétria, a Aninha, também desejando boa noite. Hoje a gente vai falar da mensagem 31 do livro Fonte Viva, que aí eu vou ler, e aí vocês vão, se quiserem acompanhar, deixa eu só colocar aqui, que aí quem entrar... Voltei. Boa noite, ser espírita, também conhecida como Bárbara. Voltei, é porque eu precisava colocar aqui... Olha aqui, já batemos 30 primeiras mensagens exatamente, ou seja, a gente já tá há mais de 30 semanas aqui na batalha de ler isso daqui, sendo que são o quê? Tem quantas mensagens aqui? Só pra gente ter uma ideia. 180? São 180? São 180 mensagens, gente. A gente agora que tá chegando em 30. Quando a gente vai terminar? Não sabemos, mas, né? Não temos pressa. É aquela coisa realmente de ser sentida. A gente precisa fazer essa coisa de não se ter, né? Todo esse negócio de eu preciso de uma quantidade, mas sim de uma qualidade. Olha, a Petra mora em Fortaleza, Ceará, por isso paraense. Olha, eu sou paraense também. Rapaz, nasci em Belém, no Pará, mas cresci aqui no Amapá. E ela disse também que ela conhece o Macapá, então já tá aqui super adentro da região norte. Aninha, não vamos falar de número, que ainda falta bastante. Ixi, olha aqui o que ainda falta pra gente ler. Mas isso daqui é esse projeto gostosinho que a gente sempre vai conversando. Então, bora lá, gente. Vamos começar a fazer a leitura, acalmar o coração, fazer a reflexão que a gente sempre gosta de fazer. Vamos lá começar? Então, mensagem 31 do livro Fonte Viva, Lavradores. O versículo é: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Paulo, carta 2 ao Timóteo, versículo 2, capítulo 2, versículo 6, perdão. Eu gosto sempre antes de ler o versículo, e aí eu vou tentar adivinhar o que será que vem por aí, o que será que o Emmanuel vem comentar. E aí, então, a gente vai lendo de pouquinho em pouquinho a mensagem, né, do Emmanuel para ver se coincide ou se vai para um outro rumo. E aí vocês também vão decidir aí se coincide ou não. E olha, a W. Cacida, boa noite a todos de Londres. Olha aí, internacionais aqui, boa noite. E aí, então, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Eu acho que é muito dessa questão do merecimento, né? De toda ação ter a sua consequência. Se aquele que é o trabalhador, que se colocou tanto ali, o seu suor, toda a sua dedicação para fazer o bem, para trabalhar na seara divina e tudo mais,
Então ele tem meio que o merecimento, ele tem o direito de ser recompensado, né? De se estar, então, indo para esse lado mais dos frutos. E é por isso também que sempre falam que todos nós vamos chegar uma hora lá na linha de chegada, né? Chegar na linha de chegada é redundante. Mas todos nós iremos atingir a linha de chegada. Só que uns irão atingir mais rápido do que os outros. Talvez também esse versículo, ele vai chegar, ele vai dizer justamente isso. Aquele que irá estar realmente no reino dos céus mais rápido é o trabalhador. Ou seja, ele vai usufruir de tudo que ele se colocou, de toda a resignação, de toda a humildade, a caridade. Ele vai usufruir dos gozos lá, já logo na frente. Enquanto aqueles outros que demoraram, que procrastinaram, que se negaram a fazer, que deram uma contornada, né? Ele vai só depois, então, aproveitar e explorar tudo isso. E aí, então, eu acho que é importante da gente dar uma pensada nisso, né? Bora dar, então, esta lida no que Emmanuel diz. Ai, meu Deus. A lavradores de toda classe. Existem aqueles que compram o campo e exploram-no, por intermédio de rendeiros suarentos, sem nunca tocarem o solo com as próprias mãos. Encontramos em muitos lugares os que relegam a enxada à ferrugem, cruzando os braços e imputando à chuva ou ao sol o fracasso da sementeira que não vigiam. Somos defrontados por muitos que fiscalizam a plantação dos vizinhos, sem qualquer atenção para com os trabalhos que lhes dizem respeito. Temos diversos que falam despropositadamente com referência a inutilidades mil, enquanto vermes destruidores aniquilam as flores frágeis. Vemos numerosos acusando a terra como incapaz de qualquer produção, mas negando à gleba que lhes foi confiada a bênção da gota d'água e o socorro do adubo. Observamos muitos que se dizem possuídos pela dor de cabeça, pelo resfriado ou pela indisposição e se perdem a sublime oportunidade de semear. A natureza, no entanto, retribui a todos eles com o desengano, a dificuldade, a negação e o desapontamento. Mas o agricultor que realmente trabalha cedo recolhe a graça do celeiro farto. E assim ocorre na lavoura do espírito. Ninguém logrará o resultado excelente sem esforçar-se, conferindo à obra do bem o melhor de si mesmo. Paulo de Tarso, escrevendo numa época de senhores e escravos, de superficialidade e favoritismo, não nos diz que o semeador, distinguido por César ou mais endinheirado, seria o legítimo detentor da colheita, mas asseverou com indiscutível acerto que o lavrador dedicado às próprias obrigações será o primeiro a beneficiar-se com vantagens do fruto. Então, é basicamente o que foi, né, lá do comecinho, assim. Eu acho bem interessante de se falar um pouco sobre essa questão de Paulo de Tarso, porque quando a gente lê Paulo e Estevão, a gente vai ver que, por exemplo, ele, assim, o Paulo, ele tiveram várias coisas, assim, que aconteceram com ele, mas mesmo assim ele continuava caminhando e disseminando a palavra de Deus. E mesmo assim ele continuava, por exemplo, com o trabalho dele. Ele se sustentava, ele não vinha e não se sustentava com aquela questão com a questão da igreja em si. Ele pegava, ele fazia lá os tapetezinhos dele, tecia e tudo mais. Mas aí quando ele aproveitava, na maior parte do seu descanso, ele ia pregar a palavra de Deus. E por muito tempo ele foi fazendo isso. E, gente, a gente vai ver que Paulo, ele vai, sofre chicotada,
Acontece que uma cobra super venenosa é, coloca veneno nele, ele sobrevive ao veneno. Tá acontecendo uma tempestade e ele lá sereníssimo. Sereníssimo, como a gente nunca imaginou. Assim, que as pessoas ficam super chocadas com essa travessia dele e ele meio que transmitindo serenidade para outras pessoas. E ele continuou pregando a palavra de Cristo através de todas essas dificuldades. E eu acho que esse daqui dos lavradores é justamente isso. É a gente lembrar que as dificuldades sempre vão ter. A gente não vai ter uma vida fácil. Ninguém vai ter uma vida fácil. A pessoa pode ser a pessoa com mais dinheiro possível. Ela vai ter uma vida que vai ter alguns obstáculos. Principalmente se ela quiser seguir a vida com questão de pregar o bem. Pregar o bem no mundo atual, no mundo que a gente vive, é um ato revolucionário. Não é à toa que é sempre bom a gente lembrar como foi que Cristo morreu. Ele morreu porque ele pregava o bem. Quantos outros missionários também não morreram porque pregavam o bem? Então as dificuldades vão ter. Vai haver muito cansaço. Mas que não se desista, que não seja uma desculpa para se desistir. E aí eu coloco, por exemplo, uma coisa pessoal, assim. E só, deixa eu ver aqui, eu acho que a Aninha colocou. Onde ele ia, onde Paulo ia, ele tecia, pregava, a importância do trabalho físico e espiritual, justamente. E aí eu coloco, por exemplo, um exemplo meu. Eu tive exaustão. E eu tava lotada de estudo e trabalho espírita. Até que teve um momento que a minha saúde mental realmente chegou assim no nível. Eu tive que colocar algum ponto final em algumas coisas? Tive. Mas eu também decidi que algumas outras coisas eu iria continuar. Mas de um jeito mais disciplinado. Um jeito mais saudável. Mas que eu também não largasse e abandonasse tudo. Não, pera. Eu tenho meu limite. Eu conheci o meu limite. Mas não vou atrapalhar também esse prosseguimento. Tem trabalhos, o trabalho do Fonte Viva e o trabalho do Clube do Livro, que são trabalhos que eu não largo. Não largo. Tem estudos também que eu olho e falo assim, não, esses daqui eu realmente não tenho como largar, porque eles me enriquecem, eles me fazem bem, e eu sei que é necessário para o futuro. Então, é importante, assim, de se pensar. Com tantos obstáculos que você vai encontrar, qual vai ser o seu limite? Esse seu limite que você está pensando pode ser uma questão de você olhar e falar, ai, não tem tudo a meu favor, então não vou elaborar. Ou pode ser realmente, eu estou exausto, eu preciso de ajuda. Ou eu nesse momento não consigo realizar, mas eu retornarei a fazer em algum outro momento. É bom da gente ir ponderando as reais causas das coisas. Porque é sempre importante a gente pensar assim. Às vezes a gente age no automático. E quando a gente vai fazendo decisões no automático, a gente não sabe exatamente por quê. A gente diz que é uma coisa, mas se a gente for aprofundar, sei lá, por 2 horas pensando naquilo, a gente percebe que tem uma coisa que vai, sei lá, da nossa infância que causou aquela decisão ali. Não é à toa que na terapia, eu até conversando com meus amigos, quando a gente faz a terapia, às vezes o terapeuta, ele faz uma pergunta e aí você fica, meu Deus, descobriu. Eu criei tanto mecanismo para não falar, para rodear esse assunto, para o terapeuta não chegar, mas chegou. E agora que chegou, vai abrir uma ferida e vai tirar tanta coisa que
estava aqui e que eu estava escondendo? E aí eu sempre gosto de indicar, por exemplo, As Máscaras do Ego, do Alírio Cerqueira Filho. Pesquisem sobre esse tema, As Máscaras do Ego, porque você começa também a fazer meio que um processo de autoconhecimento sobre as suas ações, suas atitudes. E aí você começa a ver, não, peraí, como é que tá? Meu trabalho, como é que eu tô? Eu tô satisfeita? Eu tô procrastinando? Eu não tô satisfeita? O que tá promovendo? Eu tô ajudando o outro? Eu tô contribuindo para alguma coisa? Ou isso só tá alimentando meu ego? São coisas que a gente precisa também, né, dar essa pensada. E aí depois, peraí, pega aqui que a Aninha comentou. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus. Amo essa passagem porque o mundo que Jesus venceu foi o carnal, das dificuldades e das tentações da carne. Justamente. E tem uma passagem que explica muito sobre isso, sobre Jesus vencer, que ele monta, né, aquela história, de acordo com o Espiritismo, aquilo era uma parábola que ele se colocou como se tivesse vivenciado, que é das três tentações de Jesus no deserto, e que você vai vendo diversas coisas, ele vencendo o orgulho, ele vencendo o materialismo, ele vencendo meio que aquela coisa soberba de se achar, que às vezes a gente se acha maior do que Deus. Então ele vence tudo o que ainda é vicioso pra gente aqui nesse mundo. O que a gente ainda tende a cair. Mas que aprendendo a seguir os passos dele, não iremos mais. Iremos realmente vencer o mundo. E aí sim chegaremos lá nesse local onde aproveitaremos, onde onde podemos ter os frutos finalmente, sabe? Como é usufruir. Onde poderemos usufruir dos frutos que a gente vai colhendo, né? Que a gente vai plantando. Então, eu acho que é bem importante da gente ir pensando, porque esse trecho aqui, eu não sei se... Porque assim, não sei se vocês perceberam, de acordo com o Fonte Viva, tem uma parte, por exemplo, que é muito sobre o que a gente faz. O Emmanuel vai dividindo, vai categorizando sobre cada tema. E nas últimas mensagens a gente tem falado muito sobre o trabalho, né? E no trabalho, eu acho que essa é a última mensagem sobre o trabalho. Não sei se a próxima tem muito a ver. Porque assim, nessa parte dos lavradores, eu acho importante que ele fala meio que sobre as consequências. Sobre aquela parte lá do... É o quê? A quarta parte do Livro dos Espíritos, que são os gozos e as penas, eu acho que é. Então ele já vai falando meio que do final. Aquilo que a gente sempre tem curiosidade de saber. Quando chegará o dia? Porque sempre falam, tem esperança, tem esperança, tem esperança. O reino dos céus e tudo mais. Então, assim, nesse aqui eu sinto que o Lavradores, ele fala justamente, é o trabalho, foi mais ou menos o livro 3, né, que é do Livro dos Espíritos, a terceira parte, que vai falar bastante de trabalho, de conviver com os outros e tudo mais, sociedade, vamos lá, unidos, trabalhar em prol de Deus. E aqui ele já entra com essa parte do livro 4, que é aqui, ó, você trabalhou, e aqui será realmente a consequência. Vai ser realmente o gozo desses frutos. E que é aquela coisa de que um dia todo mundo, por mais torto que seja, a gente vai chegar nesse lugar. Mas depende da gente de quando será.
E é isso que esse texto fala. Vai depender da gente. A gente tá no trabalho, a gente tá só enrolando, ou a gente tá utilizando para um outro campo, todo esse conhecimento, toda essa questão. Poxa, eu tô aqui com a mensagem, tem toda uma questão de Cristo e tudo mais. E o que eu tô fazendo com ela? Eu tô usando pro bem? Ou eu tô querendo simplesmente guardar para mim mesmo, ou utilizar isso como método de poder? Eu não estou querendo distribuir para os outros. Eu não estou querendo fazer com que os outros evoluam comigo. Eu estou querendo me mostrar, olhe como eu sou melhor. Então, é uma coisa super importante da gente ir pensando, assim, nesse nosso trabalho, como é que a gente tá, né, no movimento. Então, às vezes a gente olha para uma pessoa, tá aqui na live, tá falando, ai, mas o que essa menina tá falando? Porque ter humildade um pouco de escutar, porque talvez isso daqui é uma coisa essencial para que eu escute, para que você escute. Pra gente ir pensando, e aí? Como é que eu tô trabalhando? E é uma coisa que eu tô perguntando já há um tempo. Como eu tô trabalhando? Eu tô enrolando. Tô fingindo que eu tô fazendo uma coisa maravilhosa, mas eu não tô. Eu tô muito bem. E eu tô ajudando, tô contribuindo com as pessoas. Eu tô criando rixa e separação com outros grupos, outras pessoas. Tô fazendo toda uma desarmonia. Como é que tá sendo? Qual é o fruto que eu vou colher de tudo isso? Vamos pensar, né? Ai, Aninha, acho que a gente saindo do mundo de provas e expiações já melhora um pouco. Pois é. Só que, tipo, esse que é um negócio, assim, que, por exemplo, a gente pensa muito e que a gente fala assim, a gente sair do mundo de provas e expiações. Mas não é a gente que sai do mundo de provas e expiações. É o mundo de provas e expiações que sai, que a gente tira ele da gente. Porque é a gente que transforma, né? Não é a Terra, eu sempre gosto de falar, não é a Terra que vai acordar um dia e vai falar assim, oi, acordei, somos regeneração. É meio que a gente coloca assim, então, eu acho que eu tenho aquele amiguinho ali, vamos ajudar, vamos ser menos soberbo, vamos praticar mais caridade, etc, etc. Então, é de se despertar, sabe? Eu acho que o Emmanuel, toda vez ele vem para trazer um despertar em algum lado. Seja no nosso lado da fé, no nosso lado do trabalho, no nosso lado no movimento espírita. Ele sempre vem fazer esse trabalho meio interno mesmo. E aí é por isso que até uma vez a própria Nina comentou, eu não lembro se foi numa live ou se ela comentou em particular comigo, que esses livros da coleção Fonte Viva, do Emmanuel, porque o que o Emmanuel faz? Ele pega, né, desses livros, ele pega um versículo e ele explica, ele reflete, enfim. Ele faz, né, todo o pensamento. Isso daqui nada mais é do que explorar mais a fundo o Evangelho segundo o Evangelho, o Novo Testamento e tudo mais. Nada mais é do que isso. Nada mais é do que realmente tentar trazer para a nossa vivência. E aqui o que a gente está fazendo é nada mais é do que trazer ainda mais, porque, gente, desculpa, eu não vou saber quando é que foi que Fonte Viva foi publicado. Mas assim, já faz um tempo. Quando foi a primeira impressão? Eu não sei. Não me perguntem. Mas já faz um bom tempo. O Chico já desencarnou, vai fazer 20 anos ano que vem. Então, assim, é um bom tempo. E a nossa linguagem, o nosso modo de viver mudou muito. A gente, como
como a gente está num período de transição planetária, a nossa sociedade vai mudando cada vez mais. Então a gente precisa atualizar e ir colocando no dia a dia. O que realmente o Emmanuel colocou? E isso daqui está de maneira bem simples para a gente ir. O que realmente está nisso daqui? Porque eu vou ler todo esse livro aqui, todas as 180 mensagens de uma vez só, sendo que eu posso, de pouquinho em pouquinho, quem sabe, dia a dia, ou uma vez por semana, eu pego e converso sobre essa mensagem. E faço, e pego tudo que eu posso extrair dela e vamos lá. E é por isso também que eu sempre gosto de convidar vocês, para que vocês falem quando vocês escutarem e que vocês estejam aqui toda segunda, às nove não, aí toda segunda, às 19 horas, para vir conversar e que já estejam com o livrinho Fonte Viva de vocês. Porque aí, estando e lendo, vocês podem compartilhar, vocês podem conversar e a gente vai meio que colocando cada vez mais conhecimento, cada vez mais vivências, cada vez mais interpretações. A gente vai se enriquecendo em conjunto. E é isso que Emmanuel quer, que Deus quer. Que essas palavras que trouxeram, tanto no Evangelho quanto no Fonte Viva, sejam vividas, vivenciadas, para que a gente, então, no futuro, usufrua, né, dos frutos dessas vivências que eu acho que são muito mais saudáveis. E, assim, falando pessoalmente, eu participo, não sei se vocês conhecem o que é o NEP, é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, em que ele pega um versículo, assim, a gente vai pegando por ordem um versículo de um livro do Evangelho e vai 1h30 só nesse versículo e a gente vai conversando. E o mais interessante não é só você pegar assim, palavra por palavra, que não sei o que significa, mas sim o que você sentiu ao ler aquele versículo. O que é basicamente o que o Emmanuel faz, querendo ou não. Ele é o que significa, o que você extraiu daquilo. E muda a sua vida. Porque cada vez mais você vai lembrando daquelas palavras e de como é que o que Jesus tentava transmitir pra gente. E aquelas coisas, aquelas passagens, elas que já eram uma questão tão profunda, elas se tornam uma outra visão, um outro campo, e você se torna uma outra pessoa. Então, eu deixo aqui o convite para vocês, segunda que vem, 19 horas, estejam com o livrinho de vocês de Fonte Viva, que a mensagem, a Aninha que vai ler, é a 32 é a boa parte. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. E é com ela essa interpretação. Uma outra coisa, deixando aqui um momento de recados. Se vocês quiserem falar alguma coisa sobre essa mensagem, fiquem à vontade aí, enquanto eu dou os recados, porque eu sei que eu espero vocês aí para falar o que vocês acharam. Então, desse Labradores, eu acho que é uma mensagem bem curtinha, mas muito sucinta, muito direta. Bora fazer, vamos parar de enrolar, é basicamente isso que eu senti, assim. Aqui, não sei se vocês estão vendo, tem uma questão dos selos que vocês podem comprar. A gente está fazendo um projeto que é para entregar cestas básicas para pessoas necessitadas no Natal. E a gente está querendo angariar, então, fundo para fazer, né, as compras dessas cestas básicas. Vamos fazer prestação de compras e tudo mais. Isso vai acontecer em dezembro. E essas cestas serão distribuídas para famílias, tanto aqui de Macapá, famílias necessitadas, tanto aqui de Macapá, quanto de Marabá, no interior do Pará. Então, se vocês quiserem, fiquem super à vontade, não é obrigação de ninguém, a gente só tá aqui mesmo porque a gente tá fazendo essas coletas, eu acho que é sempre legal, assim, da gente ajudar, né? Ainda mais que o nosso país se encontra numa crise econômica muito ferrenha e por conta de toda aquela dessa crise
sanitária e tudo mais, então cada vez mais pessoas estão precisando da ajuda e da contribuição de quem puder, né? Olha a Petri Young, um grande puxão de orelha. Pois é, o Emmanuel é fichinha de fazer isso. Eu acho que ele e a Joana estão aqui assim, tete a tete, tentando... Quem é que dá mais puxão de orelha na gente, assim? Mas é impressionante. Toda semana a gente sai assim, refletindo sobre o que Emmanuel falou pra gente. Outros recados, vamos lá. Então, cronograma, me lembrando, toda segunda, às 19 horas, temos Destruição Fonte Viva. De 15 em 15 dias estou eu aqui falando com vocês. E nos outros 15 em 15 dias está a Aninha fazendo a leitura. Na quarta-feira nós temos então Joana, porque aqui é assim, temos toda semana, na segunda e na quarta, puxão de orelha. Na segunda é o puxão de orelha do Emmanuel com Fonte Viva e na quarta-feira temos puxão de orelha com Joana de Ângeles, no nosso Minutos com Joana, que a gente então faz a leitura e reflexão, assim como a gente faz aqui, nesse formatinho de hoje, mas com o livro Vida Feliz, da nossa querida Joaninha, que olha, a Ana falou, Joana dá umas reboadas boas também, e ela também participa de 15 em 15 dias lá, e de 15 em 15 dias a Sabrina. Então a Aninha é a que leva puxão de orelha tanto do Emmanuel quanto da Joana, acho que todo mês ela tá levando de um desses dois aqui ao vivaço na live. Na quinta-feira a gente tem o estudo do Livro dos Espíritos, para quem quiser então se aprofundar na doutrina espírita. Eu não conheço, não sei o que. Só que é um estudo que se é pra você sente essa falta um pouco de falar com as outras pessoas, de se estar, né, conversando e de fazer um estudo mais compartilhado, esse é o grupo. Porque ele é fechado, ele é no Meet, no Google Meet, e você também tem contato num grupo de Telegram. O link para entrar lá no grupo dos estudos do Livro dos Espíritos está na nossa descrição. E aí você acessa e tudo mais, e o pessoal adora, é babado. E olha, a Aninha tá avisando aqui que o tema dessa quinta será Anjo da Guarda. Então se você fala, meu anjo da guarda, meu mentor espiritual, etc, etc, e tem muita dúvida, já indicamos aí para que você entre lá no nosso link da bio. De 15 em 15 dias no sábado, olha aí o quanto de conteúdo que o Cantinho tem. De 15 em 15 dias no sábado, a gente tem então o Clube do Livro, que a gente faz umas leituras de romances espíritas e aí a gente vai comentando capítulo por capítulo e vai fazendo também reflexões sobre os comportamentos, sobre os ensinamentos, traz algumas coisas doutrinárias e é uma roda de conversa com a galera lá do Sou Jovem Espírita Mapá, mais precisamente com o Vinícius Brito. E é bem legal, assim, as pessoas gostam bastante. Eu adoro esse livro, é Nas Voragens do Pecado. A gente está fazendo atualmente a leitura desse livrinho aqui, Nas Voragens do Pecado, da Ivânia do Amaral Pereira. E é maravilhoso esse livro, mas a gente também já fez, a gente já leu todinho o livro Renúncia, do Emmanuel. Quem tiver interesse, todas as lives estão gravadas, tanto desses capítulos desse livro aqui, quanto do Renúncia. E se você quiser ter mais acesso aos conteúdos do Clube do Livro, também link na descrição, que aí você entra no nosso clube do Telegram. Tem mais alguma coisa, Aninha? Acho que perguntando aqui pra minha... Acho que o meu ponto, assim, minha chefe, tem mais alguma coisa? Eu acho que não. Eu espero, então, que vocês sejam muito bem-vindos, se vocês estão aparecendo aqui pela primeira vez, e que continuem a aparecer no cantinho, porque a gente está sempre aqui e de portas abertas para vocês. Sintam-se em casa. A Aninha vai responder? Eu acho que não. Então é isso, gente. Beijinhos. Tchau.